Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Saudade dos irmãos. Espero que todos estejam bem, apesar de tempos tão difíceis que temos vivido. Eu e a irmã Vânia, né, conversamos com o pastor e a gente quer retomar as nossas aulas da EBD. A gente ainda não sabe como vai ser melhor a gente fazer isso, e por hora a gente vai gravar esse vídeo aqui e ver como vai ficar como um piloto, e a gente vai aprimorando aí no decorrer dos dias aí, até a gente chegar na transmissão ideal das aulas. Então, a nossa EBD hoje, a gente vai iniciar a nossa revista nova, que tem por título aí as parábolas de Jesus. A nossa primeira aula é sobre a didática de Jesus. O Jesus tinha uma maneira que ele mais gostava de transmitir a sua palavra, e era através das parábolas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, para quem não está com um livro, o texto básico da nossa aula é Mateus 13, 10, 17. E a gente observa que esse método de ensino era muito utilizado por Jesus, né? Em Marcos 4,33, diz assim: com muitas parábolas semelhantes, lhes impunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então, eu acredito que Jesus gostava tanto desse método de ensino, porque ele tinha essa capacidade, né, de alcançar todos. E Jesus tinha essa preocupação de que todos compreendessem o que ele estava falando. Por isso ele tem o título de mestre dos mestres, né? Porque ele pegou ensinamentos tão difíceis, né? Doutrinas, né? Coisas que nas faculdades de teologia divididas em várias matérias distintas, e apenas num texto, né? Como a gente vai ver aqui, apenas numa parábola, ele conseguia transmitir verdades tão profundas, né, ao ponto de que todos conseguiam compreender. A gente vai ver, todos conseguiam assimilar, nem todos conseguiam compreender, mas não era por causa de Jesus, né, da forma como ele passava, que as pessoas não compreendiam. Na verdade, a gente, quando não compreende, a culpa é nossa, porque a palavra, a gente vai observar que ela tem o poder de frutificar, né? De produzir, como a Bíblia fala aqui, ela produz a 100, a 60 e a 30. Mas o ouvinte, né? O terreno, né? Como a parábola fala, né? Os tipos de terreno diferentes que dificultam a compreensão e o entendimento do ensinamento tão precioso que Jesus transmitia. Então, a primeira pergunta é: o que são parábolas e as suas características, né? Parábolas são histórias verdadeiras ou imaginárias, são lições de vida, lições de sabedoria, lições de moral, de religião e principalmente de cotidiano. Então, por isso as parábolas eram de fácil memorização, porque por associação a gente compreende mais as coisas. Então, a própria parábola do semeador, outra característica da parábola aguça a imaginação. Então, ela é de fácil compreensão,
porque Jesus contextualizava a sua palavra com o cotidiano e ela tem essa capacidade de aguçar a imaginação do ouvinte. Então, quando na parábola Jesus diz, no início dela, né, eis que o semeador saiu a semear. Então, até quem nunca plantou, que é o meu caso, eu consigo imaginar um homem andando e lançando a semente ao longo de um trecho, ao longo do caminho, como a palavra diz. Então e Jesus contextualizava os seus ensinos sem perder o princípio bíblico, né? E isso facilitava o entendimento do ouvinte. E essa simplicidade do ensino, né? O autor da revista até chama de ensino prosaico, né? Que vem de prosa. Jesus ensinava conversando. Isso nivela os ouvintes. Todos têm capacidade de acompanhar. Só que essa maneira, esse método de Jesus, ele num primeiro momento, ele gerou nos discípulos uma curiosidade. Então eles perguntaram no versículo 10, eles perguntaram para Jesus, né, por que lhes falas por parábolas? Jesus no 11 respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Então a gente percebe que as parábolas ocultam e esclarecem conforme a ação do Espírito e a reação do ouvinte. Então, a postura do ouvinte, ela influencia no entendimento, né? Ela influencia na ação do Espírito, para que a gente possa compreender melhor a palavra de Deus ou não compreender a palavra de Deus. No capítulo 13 aí, no versículo 9, Jesus ele faz um alerta, né? Ele fala assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão, ela indica a importância da verdade que está sendo transmitida. A gente tem ela mais alongada lá em Apocalipse. Tem outras passagens bíblicas que Jesus fala isso. Jesus também fala quando fala de João Batista, ele usa essa expressão. Em Apocalipse, quando João recebe a revelação, né, tem essa expressão, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ela chama atenção para essa importância. Ela dá esse alerta para que nós recebamos atentamente aquela palavra, porque é a verdade, né? Para que nós recebamos aquela lição, para que a gente aprenda aquela lição que está sendo ensinada. E a gente percebe que tem dois tipos básicos de ouvinte, né? O que ouve e o que não ouve. Em Mateus 15, Jesus fala sobre os que não ouvem, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curado. E no 16 ele fala assim, bem-aventurado porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então a gente observa que existem pessoas que chegam até Jesus para ouvir a sua palavra com um coração duro, um coração com má vontade, né? Como a gente fala no quartel, sem querência, sem vontade. Isso dificulta a compreensão. E o contrário também é verdade. Então, quando a gente chega diante de Deus, com
com o coração aberto, com reverência, com submissão, a gente compreende melhor a palavra de Deus. E tem alguns versículos aqui na lição que ilustra bem essa diferença. Mateus 25, 29 fala assim, porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 25, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Lucas 8, 18, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Lucas 19, 26, pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhes-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Então a gente observa que aquele que tem e dá vazão, ele vai conseguir mais, vai compreender mais, vai ter mais de Deus. E aquele que não busca, não tem de Deus, vai continuar sem ter. Então a gente observa que isso acontece por causa da diferença, né? Por causa dos diversos tipos de terreno, né? Como a própria parábola do semeador lista, né? Ele lista, o semeador saiu a semear, que é a pregação da palavra. Onde as sementes caem, né? Os tipos de terreno são os tipos de coração. Né? A gente vê aqui, à beira do caminho, são os que ouvem a palavra, mas não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Em solo rochoso, são aqueles que não têm raízes. Vêm as lutas, as angústias, as perseguições por causa da palavra. Eles logo se escandalizam e abandonam. Entre os espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Então são aqueles que dão ouvido à palavra, mas a palavra não produz, como a parábola diz, a 100. Entendeu? Ela não produz tudo que ela tem capacidade de produzir, né? Aí, por último, a boa terra são os que ouvem a palavra, a compreendem, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então observe que a palavra ela tem o poder de produzir a 100, né? De frutificar a 100. O terreno é que muitas vezes não é um terreno apropriado, não é um terreno trabalhado, né? Precisa de um trabalho, precisa tirar as pedras, precisa tirar os espinhos para que produza tudo aquilo que a palavra tem poder para produzir. Então a gente observa que na parábola do joio, tem mais um detalhe. Os discípulos não compreenderam Jesus. Então, até aqueles que buscam a Deus, que andam com Deus, têm dificuldade de entender muitas vezes a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Então, em Mateus 13, 26 diz assim, então despedindo as multidões, foi Jesus para casa, chegando-se a ele, seus discípulos disseram, explica-nos a palavra do joio no campo. Então a gente observa que tem explicação que é só em casa. Tem explicação que o pastor não vai poder te ensinar. O irmão da EBD também não vai poder te ensinar. É você e Deus em casa. É como os assembleanos chamam no particular, né? É no teu quarto. Então, a gente tem vivido esse tempo tão difícil, né? Tempo de afastar-se, de abraçar. Então, a gente não pode se abraçar, mas a gente pode buscar a Deus. A gente pode pedir a Deus esse entendimento
que quando a gente está com a multidão, a gente não compreende. Então, a gente precisa desse tempo de qualidade com Deus, para que Deus possa esclarecer o nosso coração, né? Então, é através da oração. A gente não está proibido de orar, como o pastor vem salientando, a gente tem feito através do nosso grupo de WhatsApp. E o estudo da palavra, né? O plano de leitura, estamos firmes, estamos mantendo, é uma boa oportunidade para a gente aprender a palavra de Deus, para a gente se fortalecer como irmãos, como ovelha. E isso fortalece a igreja, a comunidade da igreja. Então, é bom para que a gente entenda aquilo que a gente não entende, que a Bíblia fala, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, a gente pedir a Deus, né? E serve para os mais novos aí também, né? A Dora está lendo um livro, o título é Como Ler Livros, Mortimer J. Adler, o nome do autor. Ele diz que a Bíblia é a espinha dorsal de qualquer programa sério de leitura. Ele bota outros livros também, pé de igualdade, mas me chamou a atenção porque era a Bíblia. Ele fala que se você conseguir ler a Bíblia, você vai ler qualquer outro livro. Então, ela tem essa validade didática também, né? Então, é uma boa oportunidade para a gente buscar em Deus aquele entendimento que a gente não tem, né? Através da leitura da palavra e da oração. E certamente a gente vai praticar mais o amor, vai amar mais o nosso irmão, vai ter palavra de encorajamento, né? A gente vai ser aquela igreja que o pastor tem falado ao longo dos cultos, né? A igreja essencial, né? A igreja que não pode fechar, né? A igreja que não pode fechar somos nós, o nosso coração, né? A nossa boca. Então eu queria deixar esse estudo para os irmãos aí e dizer que eu estou com saudade. Vamos orar para encerrar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra, que teu Espírito possa esclarecer cada coração, Senhor, que essa palavra possa chegar a cada irmão e abençoar o irmão nesses tempos tão difíceis. Senhor, tem misericórdia do Brasil, Senhor, da tua igreja, fortalece a tua igreja, Senhor, que a tua igreja verdadeiramente seja sal e luz, Senhor. Cada irmão em particular, fortalece cada irmão, para que quando a igreja torne a se juntar, seja uma igreja forte, Senhor. Que nenhum fique para trás, que nenhum se perca pelo caminho. Se tu, com a tua igreja, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.